Agora acho que tá filmando. Bom, só para dar uma recordeba para vocês. Vocês lembram que a gente tinha a placa-mãe, o processador, as memórias, aqui no painel as entradas e saídas de informação da placa-mãe e basicamente isso aqui que funcionava. E nesse processador vocês lembram também que a gente tinha de 1 a 4 núcleos em média, certo? Isso. Agora vamos supor que, como a nossa amiguinha aí, a gente queira jogar Tetris. Ah, adoro Tetris. Hum? Adoro Tetris. Eu fico jogando, tem Tetris online. Aí tem os amigos. Esse que eu tava jogando aqui no Tetris. É muito bom. Quantos usuários? Precisa adicionar Não tem jeito. Aí vamos supor que a gente tem uma tela e que, como vocês são meus amiguinhos ricos, vocês jogam em Full HD, certo? Agora o YouTube tá rodando 60 frames lá por frames. O que significa isso? Vocês vão descobrir nessa aula também. Fica tranquilo. Ou seja, a gente vai ter 1920 por 1080 pixels para processar. 1 a 1. Um jogo, para rodar razoável, tem que gerar pelo menos 30 quadros por segundo. Frames per second. O ideal mesmo seria 60, mas a partir de 30 você já tem uma jogabilidade razoável. Ou seja, você tem 1 sobre 30 segundos para você processar todos esses pontos. Nossa. Conseguiu visualizar o tamanho da encrenca que é você processar uma imagem? Ou seja, 1 sobre 30, 1/10, você tem 1/3 de décimo para processar uma imagem. 1920 vezes 1080 pontos. Definir a cor de cada um, como é que cada bloco vai se movimentar. E isso, mesmo que você tenha 4 núcleos, fica um serviço bem estressante, né? Se você dividir por 4 os valores, você vai ver que ainda é pixel para burro que você tem para processar aqui. A solução que eles acharam para isso posteriormente seria fazer um dispositivo que junta quase tudo isso. É uma placa, onde você tem um processador no meio, aqui em volta dele você tem as memórias, aqui os reguladores de tensão, ou seja, isso aqui é quase um computador completo. A diferença principal, só para vocês poderem visualizar, isso aqui é um processador de um computador, no caso de um Core i7, de 4 núcleos, uma memória cache L3 compartilhada entre eles, maravilhoso. Controlador de memória, uma placa de vídeo, processador. Imagina programar pra isso. Isso é uma placa de vídeo. Ao invés de você ter 1, 2, 4, estourando 8 processadores que trabalham numa frequência super alta, que fazem 300 operações, ao invés disso você pega e coloca centenas, até milhares de núcleos. Mais simples, porém uma quantidade bem maior, que é o ideal justamente no processamento de imagens. E é tranquilo pra dividir os processos de cada... Então, quando você está programando para uma placa de vídeo para você fazer imagem, você nem precisa se preocupar com isso. Porque, por exemplo, existem 2 APIs principais. Uma se chama DirectX e a outra se chama OpenGL. Vocês já ouviram falar de algum desses dois? Sim. Qual seria o qual? Enfim. Ah, eu lembro que eu tinha que baixar o negócio. Tinha um negócio que tinha que baixar, né, pra jogar. Então,
Esses dois camaradas aqui são eles que são responsáveis por pegar um código seu e se virar para distribuir entre aqueles montes de núcleos, independente do que seja. Por isso que, vamos supor, se você pega um jogo meio novo, é bem capaz de você ter que atualizar um desses dois aqui. Que eles são as bibliotecas utilizadas para renderizar esse tipo de coisa. Qual deles é melhor? Oi? Qual desses é melhor? Ou depende do jogo? Cara, esse aqui eu nunca programei nele. Até hoje eu só programei nesse daqui. E esse daqui também, ele... Dizem que é melhor. Tudo quanto é canto dizem que esse aqui é melhor. Até eu cheguei a ouvir uns boatos que esse aqui é uma porcaria, que não serve pra nada, que Linux também não serve pra jogar porque não tem DirectX. Só que quando eu ouço esse tipo de argumento, eu só lembro de uma coisa. Não precisa não. Desculpa atrás. Sem problemas. Essa porcaria aqui que eu aposto que em algum momento da vida todo mundo já ouviu falar, a menos que não more nesse planeta que tenha mais de 70 anos. Presidente. Hã? Presidente. Que não pediu no menos. Você ganhou um do Yuri. Pelo menos sabe o seguinte, esse camarada nosso aqui sempre usou o OpenGL. E o Xbox? Aí fala com o DirectX. Uai, começa a rixinha. Aí começa uma guerra. E o Nintendo Wii? Hã? E o Nintendo Wii? OpenGL. Porque esse DirectX, o que acontece? Ele é proprietário da Microsoft. Ou seja, só o Xbox e computadores com Windows rodam DirectX. Essa é a regra dele. Aí, voltando à pergunta de vocês, eu até estava pensando em mostrar para vocês alguns códigos em OpenGL, coisa do tipo, só que é bem complicado. Mostra. Hã? Mostra. Na aula que vem eu posso fazer então? Então na aula que vem eu trago e mostro para vocês um código em OpenGL e se pá. Mostra pra eles o programa que você está com a vida desenvolvendo. Vou mostrar no final da aula algumas coisinhas disso. Aí o que acontece? O OpenGL, o que você faz basicamente? Você divide a tela da seguinte forma. Aqui é o seu marco zero, aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é menos 1, se eu não me engano. Aí você tem que definir, por exemplo, você coloca lá um comando lá que você vai avisar o computador que você vai desenhar um quadrado. Aí você fala para ele onde que vai ser os vértices. Aí você fala, eu vou ter um vértice na posição que vai ser 1, aliás, nesse canto aqui vai ser menos 0,5 e para cima vai ser 0,5. Eu vou estar mais ou menos por aqui, correto? Aqui eu vou estar em menos 0,5, menos 0,5. E por aí vai. Eu vou definindo os vértices e depois eu vou juntando eles. Aí eu vou desenhando na tela desse jeito. Daí desse jeito, vamos supor, se eu começar a considerar também em Z, eu já consigo desenhar um cubo. Aí vamos supor, eu posso colocar uma função lá que a cada 1/10 de segundo vai incrementar o meu x em 0,1, ou seja, esse negócio vai começar a andar para cá. Aí você começa a colocar movimento na sua imagem. Aí com base nesses comandos você começa a fazer jogo, começa a desenhar tudo. Aí você consegue colocar efeitos de iluminação, de sombreamento e por aí vai. É assim que funcionam essas APIs quando você vai programar especificamente para elas. É complicado. E isso aqui eu tive que usar quando eu fiz o curso de computação gráfica aqui na faculdade. Para quem tiver curiosidade dessa área, mesmo que não esteja na grade de vocês, eu recomendo mesmo que vocês assistirem as aulas. Mesmo que não seja para passar a matéria, que vocês não queiram considerar ela, só para vocês verem como é que funciona pelo menos, porque é divertido. Com o tempo. Você começa a desenhar um quadrado, daqui a pouco você vai ver se você está fazendo um cubo, aí você começa a desenhar os outros negócios, começa a dar movimento para eles. É uma matéria que eu, pelo menos, me empolguei com ela. Então, até recomendo que vocês brinquem um pouco. Teve trabalho final, assim, você fazendo joguinho, Teve. tá? Eu fiz um block breaker. Vocês já viram esse jogo, né? Você tem que quebrar os bloquinhos lá em cima. Aí o que eu fiz era mais ou menos assim. Eu desenhei um canyon.
Eu desenhei um canyon. Nessas paredes eu fui colocando um monte de pirâmides. Para parecer que é uma indentação assim das pedras, para facilitar a minha vida, eu fui desenhando um monte de pirâmide aqui assim nas paredes. Aqui na parte de cima tinha, acho que 4 trilhos. Tipo um trilho de trem, né? Aí ficava um carrinho andando em cima deles. Ele era dividido em blocos. Aí o que acontecia? Eu tinha aqui embaixo a barrinha, né? Um negocinho aqui. E essa barrinha ficava girando assim, era legalzinho pra caramba, e o disquinho, né? Aí eu tinha que rebater esse disquinho e ele ficava flutuando aqui, quebrando os trilhos lá em cima. E esses carrinhos ficavam tentando consertar. Deu uma trabalheira na pomba esse negócio. Porque pra você programar um jogo em C, delícia. Dá pra fazer isso? Dá. Nossa, já acho Java complicado em seleção. Cara, pra mim que tem pavor de Java, em Java pra mim seria pior ainda. Eu vou ter Java não tem pra jogar, né, cara? Um bom exemplo disso é Minecraft. Negócio feio pra cacete, pesado. Mas qual a melhor linguagem pra programar jogos? Cara, o pessoal hoje em dia usa muito C++. Porque é aquela coisa, quanto mais alto o nível da sua programação, quanto mais recursos você usar de orientação a objeto, aquela coisa toda, em geral fica um pouco mais fácil você programar, que seu código fica mais organizado. Agora, o seu código tende a ficar um pouco mais lento também, né? Ou seja, você tem que achar um meio termo aí, de uma linguagem que você consiga lidar com ela e que te traga uma performance desejada. Tem algumas linguagens também bem específicas, né? Que tem ferramentas hoje em dia, que tem o VNmaker. Tinha um amigo meu que fez o TCC dele inteiro em VNmaker. Era um joguinho de RPG. E eu cheguei a ver algumas bibliotecas do C# para fazer jogos. Só que é uma trabalheira danada, é muito difícil. Uhum. O que eu ia falar? Esse, você falou do Game Maker, né? Normalmente são bibliotecas feitas normalmente no próprio C, C++, que já te dão alguns recursos. Eu acho que o GameMaker, se não me engano, a base é Delphi. Delphi? Eu acho. Então, aquele... como é que chama? Blender, já ouviram falar? Blender? Blender é um programa que você consegue montar figuras, dar animação, você consegue fazer jogo com esse negócio. E ele é todo programado em OpenGL. Aí aqui, ó, só para dar continuidade à aula, a função principal da placa de vídeo é complementar o poder de processamento do computador, ideal para processamentos paralelos, ou seja, quando você tem muita coisa para você fazer ao mesmo tempo, que é o caso de uma imagem. Isso aqui é o seguinte, o que acontece? Como você vai ter, no caso lá, um processador aqui que a gente vai chamar de GPU, que significa General, não, Graphics Processing Unit, ou seja, unidade de processamento gráfico. Aí você vai pegar isso aqui e você vai ter zilhões de núcleos. Só que todos esses núcleos vão precisar de uma informação para processar, correto? E isso vai vir de um banco de memórias. E para esse banco de memórias, que é só ele, mandar informação para essa galera toda. A banda que você tem que ter aqui de comunicação tem que ser razoavelmente absurda, né? Aí, o que acontece? Um computador normal, a taxa de transferência entre esses dois liguinhos aqui, como é que você mede ela? Você pega o número de bits que ele consegue passar por vez e multiplica pela frequência. Acho que eu expliquei isso para vocês, correto? Sim. Aí o que acontece? No caso da placa de vídeo, ao invés de ser só de 64 a 128 bits, como acontece no caso dos computadores quando você tem Qualcomm, esse daqui costuma variar de 32 nas placas mais antigas a 512 nas mais poderosas. Só que a taxa de bits não é tudo nessa vida. Também depende muito da frequência.
Portanto, sempre que você quiser saber a banda de comunicação desses aqui, você tem que saber a frequência, o clock, né, de megahertz, e multiplicar pela taxa de bits. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui na frente, eu acho que eu tenho. De duas placas meio esquisitas. Acho que não apareceu. Mas enfim, eu tenho a... Como é que chama aquela placa de vídeo? Radeon HD 2900. Essa placa, se não me falha a memória, ela já era 512 bits. Porém, hoje em dia tem muita placa, vamos supor, eu acho que a própria... Acho que o nome dela é GTX 650 Ti Boost. Essa placa, se eu não me engano, ela tem só 192 bits. Só que o clock disso aqui é um monstro comparado com isso. Então essa placa aqui provavelmente vai ter um desempenho muito maior, apesar da menor taxa de bits. Olha. E em fóruns de discussão, os caras enchem muito, mas muito o saco por causa dessa porcaria de bits. Eles acham que placa que tem maior taxa de bits é a rainha do pedaço e cala a boca. Mas não é bem assim. Um outro exemplo de duas placas, inclusive que eu já tive, uma era a 5750 da AMD e a outra era a 9800 GTX+. Essa daqui eu até lembro de cabeça as configurações dela. Essa daqui era 128 bits e trabalhava a 4 GHz. E essa daqui, ela era 256 bits e trabalhava a 2 GHz. Quando eu tinha essa daqui, eu queria trocar para essa daqui. Porque essa daqui ela era uma da NVIDIA que suportava uma linguagem que eu precisava trabalhar. Sempre que eu chegava com alguém no Mercado Livre e oferecia para fazer a troca, os caras... Ah, não vou aceitar a sua não, porque a sua é 128 bits e a minha é 256. Sendo que no fundo dava na mesma, porque a banda de uma era o dobro da outra. A taxa de transferência dessas duas é exatamente a mesma. 57,5 GB por segundo. E ninguém aceitava essa troca por causa dessa porcaria. Acontece, né? Conseguiu? Hã? Conseguiu trocar? Consegui. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem muita coisa para falar. Só esse negócio do CAD aí, que é Computer Aided Design. AutoCAD, o Blender, que são esses programas onde você tem que construir imagens, fazer planta de casa, projetar uma peça mecânica, esse tipo de coisa. Que também tira bastante proveito da GPU. Tipo AutoCAD também. Aqui aquele negócio que eu mostrei. V5, agora vamos falar um pouco de tecnologias de processamento de imagem. O que acontece? Na hora que você vai configurar um monitor de computador, por exemplo, você vai ter que escolher o que em inglês a gente chama de refresh rate, ou taxa de atualização. A maioria dos monitores vai trabalhar isso aqui a 60 Hz. Ou seja, o seu monitor vai atualizar a imagem dele 60 vezes por segundo. Se o seu jogo estiver trabalhando a 60 FPS, maravilha. A cada vez que ele atualizar, ele pega um quadro novo e manda para a tela. Fica perfeito. Se o seu jogo estiver rodando a 30 FPS, maravilha também. O que ele faz? A cada 2 passos, ele puxa uma imagem. E se o seu jogo estiver trabalhando a 48,3 FPS? O que ele faz? Ele vai conseguir puxar uma tela. Aí o que ele vai fazer? Ele vai manter, como ele ainda não está pronto, a próxima tela, ele vai ter que esperar, certo? Só que enquanto isso, ele já vai começar a desenhar no buffer dele.
Só que antes dele terminar de desenhar a próxima imagem, como isso aqui não está a 60, o monitor vai pedir a imagem. Só que a imagem não vai estar pronta ainda. Ele vai mandar essa imagem do mesmo jeito. Foda-se. O que vai acontecer? Você vai ficar com metade desse daqui vai ficar no quadro novo, que eu vou chamar de QN, e a metade vai ficar no quadro velho. O efeito que você vai ter disso quando você estiver jogando, por exemplo, ou assistindo um filme ou algo do tipo, é isso aqui. Nota que você ficou com uma linha aqui no meio, que uma parte do corpo dele já se mexeu e a outra parte ficou para trás, de certa forma. Inclusive essa imagem aqui do próprio Left 4 Dead. Aqui, se você notar, também tem essa quebra. Vira e mexe em jogo, você vai acabar tendo uma cena dessa e você vai acabar conseguindo corrigir com esse V-Sync. Esse V-Sync, basicamente, o que ele faz para evitar essa quebra? Deixa eu ver se está explicado aqui na frente. Não. O que ele vai fazer? Ele vai sempre arredondar para o próximo quadro menor. Se você tiver a 48,3, por exemplo, eu citei, ele vai arredondar para 30. Se você tiver a 28, ele vai arredondar para 20, que são compatíveis com a taxa de atualização do seu monitor. Você vai ter uma queda de desempenho, mas você evita essa quebra de quadro. Esses frames são fixos? É a quantidade de quadros por segundo que você gera. Ah, tá, tipo o quadro inteiro. Isso. Eu acho que eu tenho um benchmark no meu computador, depois eu mostro para vocês. Anti-aliasing. Esse anti-aliasing é um saco. Agora vamos pegar aquela tela nossa e vamos dar um senhor zoom nela. De forma que isso... Eu tenho os quadradinhos, faz tudo meio apagado. Suponhamos que essa matriz que eu estou fazendo aqui sejam os pixels da sua tela. Você quer desenhar uma linha que sai daqui e vai até aqui. Como é que você vai fazer isso? Você vai pintar esse quadro, vai pintar esse quadro, esse quadro, esse quadro, esse quadro, esse de cima, esse e esse. Ou seja, o que era para ser uma linha, o que você vai ver na verdade vai ser um treco assim, ó. Esse anti-aliasing reduz isso, né? Daí o que esse anti-aliasing ele tenta fazer? Esses quadros que tiverem próximos assim, ele vai identificar esse tipo de situação e vamos supor, se esse daqui está um preto completo, esse aqui vai ficar um quadro um pouquinho acinzentado. Idem esse daqui. De forma que isso daqui, ao invés de ficar com essa cara, vai ficar com uma cara mais ou menos assim, ó. Ele consegue dar uma borrada de forma a atualizar. Para vocês enxergarem isso um pouco melhor, isso aqui é uma imagem normal, processada normalmente. Esse aqui com anti-aliasing. Ele vai borrando os pixels aqui em volta, de forma que você, de longe, acaba tendo a impressão que esse negócio está reto, mesmo que não esteja. No Paint dá pra ver. Oi? No Paint, aqui eu mexendo no Paint, aí quando você quer apagar um fundo no Paint, que não é muito inteligente, mas quando você é criança funciona. Aí você dá zoom e vai apagando assim, só que você não apaga, você vai apagando de... Ai, Ponto em ponto. é bem isso mesmo. É isso aqui que acontece. Aí, essa tecnologia de anti-aliasing, como é que ela funcionava antigamente? Você, no caso da época, a resolução que mais se trabalhava era de 480 por 640. Ao invés de ele processar a imagem desse jeito, ele processava, na verdade, em 1280 por 960. Ele processava a imagem com o dobro do tamanho e depois mandava reduzir. Porque o que acontecia? Ele já ia acabar tendo que fazer uma interpolação de pixels. De cada 4, ele decidia como que ele ia ser. Vocês conseguem visualizar isso?
Eu tenho uma imagem, vamos supor aqui, de 4 pixels. Ao invés de processar esses 4, na verdade eu processava esses caras como se tivessem eu processava ele desse jeito. Aí vamos supor, para mim ter esse pixel, na verdade eu tinha que achar uma média desses 4. Para mim achar esse pixel, eu tinha que achar uma média desses 4. Com isso, o que acontecia? Se eu tivesse uma linha fazendo assim, por exemplo, onde esse pixel tivesse acendido e esse, ele ia identificar que isso aqui tinha que ficar mais ou menos cinzinho. Aí você tinha esse efeito de anti-aliasing. Só que você fica processando o dobro da sua imagem, só para você corrigir um negocinho era terrível para a performance, né? Aí com o tempo eles foram desenvolvendo os algoritmos de resolver isso. Aí na hora que você for ver um jogo, uma coisa, você vai ter lá, vamos supor, AA, 2x, 4x, 8x. E o que acontece? Esse x que você está vendo aqui é o quanto que ele estaria simulando a resolução. Esse aqui, ele ia tentar, como se estivesse simulando esse negócio, de dobrar o tamanho do quadro e reduzir. Esse aqui é como se estivesse quadruplicando. É assim que ele funciona. Ou seja, quanto maior esse valor, em geral, você vai ter uma linha mais nítida na hora dessas quedas. Anisotrópico. Isso aí, quem tem uma placa de vídeo meio vagabunda, com certeza já reparou isso. Principalmente em jogos de corrida. Vamos supor que você tem uma estrada, vou desenhar uma estrada, com perspectiva, né? Aí você vai ter as faixas aqui. Conforme você for ficando distante, o nível de detalhamento que você vai ter pela quantidade de pixels disponível, como isso aqui vai reduzindo, vai ficando meio complicado de fazer esse processamento. Ou seja, isso aqui tende a ficar tudo borrado lá no fundo. Esse filtro anisotrópico ele tenta justamente corrigir isso. Quando você tem uma profundidade de visão muito alta e não tem uma resolução suficiente. Eu não sei certo como ele funciona, mas basicamente o que esse filtro faz é evitar esse borramento. Igual, por exemplo, essa daqui está sem o filtro anisotrópico e esse aqui já tem o filtro anisotrópico. Nota que ele borra um pouquinho menos a imagem. Agora vem a parte teórica da coisa. Basicamente, imagina como se vocês tivessem um desenhista e um pintor. Um desenha, o outro pinta. O cara que desenha se chama hobby. O cara que pinta chama TM1. Ou seja, a hobby, ela vai literalmente desenhar o seu cenário. Aquele negócio do anti-aliasing, esse negócio, é tudo responsabilidade da... Acaba sendo mais da TM1. Eu estava fazendo mais a parte de anti-aliasing, eu tenho que ver ali. Mas enfim, esse cara aqui, ele vai, por exemplo, definir os vértices, fazer as ligações, e a TMU vai ser quem vai pintar isso daqui, fazer aqueles efeitos de iluminação, de sombreamento, Aí o que acontece? Antigamente você tinha o mesmo número de hops e de TMUs numa placa. Hoje em dia o de TMUs é muito maior que o de hop. Então o que acontece? O cenário de hoje em dia não é mais simplesmente você desenhar e pintar. Você tem efeito de iluminação, você tem aqueles efeitos de explosão, você tem efeito de sombreamento. Esses efeitos ficam tudo por cargo da TMU. Daí hoje em dia você usa muito mais TMUs no processador do que hops. O meu Note, por exemplo, se eu não me engano, ele tem 16 desse e tem 32 desse. Mas as placas mais poderosas aí, eu acho que já deve ter mais de 200 disso aqui, enquanto tem 60 desses só. Esse daqui já não é mais tão carregado atualmente. Vamos ver o que eu estou falando aí. Basicamente isso. Ele faz o mapeamento de texturas e vai jogando as texturas em cima dos quadros das peças que estão sendo desenhadas.
O que a T1000 faz é o filtro anisotrópico, justamente para evitar aqueles borrados lá, eles ficam processando muito mais a textura. Responsável por filtros adicionais, algoritmo de anti-aliasing, aquela coisa toda, já que é ele que faz o desenho da imagem e eu pintei minha calça. Isso aqui parece um pesadelo, mas é um pouco mais simples. Com o tempo, você começou a precisar também de um terceiro camarada. Só que ele nunca existiu. Ele seria responsável por cuidar da parte da geometria, fazer um processamento adicional para você ter um pouco mais de realismo. Só que ao invés disso, o que eles fizeram? Se você equalizar a quantidade que você vai ter desses dois já é um saco, se você colocar um terceiro cara então, você vai ter uma placa de vídeo para cada jogo praticamente. Ao invés disso, eles começaram a fazer uma arquitetura unificada, onde cada núcleo consegue processar qualquer tipo de coisa. Você generalizou um pouquinho mais o funcionamento deles. A partir disso, para minha alegria, o que começou a acontecer? Se ele já consegue fazer qualquer tipo de processamento, e não só um específico, eu consigo processar, vamos supor, uma equação matemática nele. Ou seja, você abriu portas para você usar uma placa de vídeo não somente para processar vídeo. Isso daqui a pouco eu já mostro para vocês. O que está escrito aqui basicamente? Ele vai falar que no final das contas você acabou unificando quase tudo, só esses dois que ficam separados. E aí você conseguiu liberar o OpenCL e o Brook+, também o CUDA, que é o que eu uso. Que são linguagens que você consegue programar qualquer coisa em cima de uma placa de vídeo. Aqui, só para mostrar para vocês um código em CUDA como é que funciona. A primeira coisa que eu defino vai ser o que é. Que é essa função que começa por underline, global, underline. Esse aqui é o nome da minha função. Obrigatoriamente ela tem que ser um void. E aqui é a passagem de parâmetros. E aqui é a operação que ele vai fazer. Esse bloco dx vezes bloco din vezes thread din, esse negócio todo ali, vocês já viram mais ou menos na primeira aula que eu dei para vocês lá, que era... Vocês estão na aula de hardware? Vocês estão na aula de hardware? Vocês lembram quando eu preenchi uma matriz aquela vez lá? Certinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É basicamente aquele mesmo algoritmo. Que eu só poderia ter um índice, que vai ser o meu IDX. Em cima de reais. Aí o que eu verifico? Eu verifico se o IDX é menor do que um limite n do meu vetor, e falo que ele recebe, o meu vetor recebe n vezes ele mesmo, ou seja, ele pega e eleva ao quadrado todos os elementos do meu vetor. Aí, na mente é onde eu tive um pouco mais interessante. Eu declarei um ponteiro A e um ponteiro D. O que acontece? Agora eu tenho duas memórias. Você consegue visualizar isso? Eu tenho a memória RAM do meu computador e tenho a memória da minha placa de vídeo. Ou seja, eu vou precisar de dois ponteiros. Um que vai manipular aqui e o outro que vai manipular lá. Esse A vai ser o meu vetor. Aí o que acontece? Eu defino um limite n aqui de 10 elementos na minha matriz. Aqui eu defino qual que vai ser o tamanho do espaço que eu vou ter que alocar. Que é aquele size of float vezes n. Nada demais também. Para mim alocar esse vetor no meu computador, na minha memória normal, isso aqui você já conhece também. Eu simplesmente mandei uma alloc com esse n vezes size of float. Para mim alocar na placa de vídeo eu uso esse CUDA malloc. Aí eu falo para ele o espaço que eu tenho que alocar e qual variável que eu estou alocando nesse espaço. Esse void aqui é um casting que ele obriga você a usar e não tem muita explicação. Aí o que ele vai fazer?
para cada valor de n, para cada valor do meu vetor, eu vou pegar esse valor e vou copiar ele do meu host para o meu dispositivo. Ou seja, aqui eu estou pegando os elementos que eu aloquei no meu computador e estou passando para a placa de vídeo um a um. Com esse CUDA mesmo campo. Block size é o seguinte, vocês lembram que na hora que eu te mostrei a placa, ela tinha vários blocos, cada um com vários processadores, certo? Quando você vai programar para a placa de vídeo, CUDA pelo menos, você tem que definir quantas threads você vai colocar em cada bloco desse. Aí eu defini aqui que eu vou mandar 4 para cada um. O número de blocos eu faço essa conta para saber, que eu divido basicamente o tamanho do meu vetor pelo tamanho do bloco. E aquela conta ali na frente ela faz o seguinte, ele vê se tem resto. Se tiver resto, ele coloca mais um. Que é para caber todo mundo. E chama o meu kernel. Daí eu passo meus parâmetros, informo para ele qual que vai ser o número de blocos, o tamanho dos meus blocos e threads. Depois ele copia de volta do meu device para o host e envia os resultados. É assim que você trabalha. Você aloca, copia para lá, manda ele processar e depois você puxa o resultado de volta. A grande dificuldade de você programar a placa de vídeo é justamente esse negócio. Você tem que mandar as informações para lá e voltar. Esse link ele é bem lento. O processamento lá é rápido. Tem centenas, às vezes milhares de núcleos para você trabalhar, então fica bem rápido o seu processamento. Mas esse negócio de você mandar para lá e trazer, que às vezes não vale a pena o custo. Agora, indo para uma parte um pouco mais divertida da matéria. O que acontece? A primeira parte que você faz do processamento é justamente você definir os vértices. Isso aqui, no caso, são os vértices de uma dada imagem que eu vou processar. Depois você acaba tendo o que eles chamam de FrameWire, ou seja, um quadro de cabos que eles chamam, que são essas linhas que você vai ligando até você ter a sua figura. Em OpenGL isso daí é um problema sério também. Porque o que acontece? Se você define, vamos supor, os seguintes vértices... Calma aí, camarada. Não sei como é que pausa isso aí, não. Vamos supor, eu defini esse vértice, esse vértice, esse vértice, esse vértice e esse vértice. Qual que é a cara disso? É isso daqui? Ou é isso daqui? Você não sabe. Ou seja, você tem que definir triângulozinho por triângulozinho para você conseguir formar a sua figura, quando ela for convexa. Estou olhando aqui porque o bichinho já está correndo. O próximo passo é justamente você fechar eles. Você chama o pintor e ele já pinta o seu negócio. Você já tem uma cara mais ou menos assim. Aqui ele aplicou uma textura que já deu uma cara um pouco mais realística pro negócio, assim. Parece que tá meio sujinho, assim, por se dizer, né? Esse aqui é um efeito de cromado, onde ele vai pegando exatamente o pixel que está em frente da sua figura e colocando a cor dele. Ou seja, você tem esse efeito de espelho. Você está enxergando o que está na frente da sua figura. Aqui ele aplicou aquela mesma textura por cima e teve aquele efeito. Aqui ele já juntou um pouco dos dois. Ele pegou, forrou com uma textura de um lado e colocou o cromado do outro. Isso aí, a imaginação vai embora.
Aqui ele pegou e jogou o efeito de cromado depois por cima daquela textura. E depois ele definiu o seguinte: só onde tiver essa simulaçãozinha do circuito elétrico vai ficar cromada. Você tem um efeito já bem realista desse jeito. Mas para você formar essa figura, você tem que redesenhar umas 4 vezes, cada vez aplicando uma textura diferente. Esse aí também vai ser meio xarope. O que acontece?